Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como se comunicar bem. Esse tópico é muito importante, já que é a partir da boa comunicação que vamos garantir o cliente para a empresa. Então pegue seu papel, sua caneta e anote todos os conjuntos de fatores que vão determinar o bom atendimento. O primeiro fator é a voz. A partir da voz, a gente vai comunicar com o cliente de forma clara, objetiva e que transmita entusiasmo, sem ser algo robotizado, algo gravado. Tente ser espontâneo e conquistar aquele cliente. O segundo fator é a expressão facial. Com a expressão facial, a gente vai reafirmar o que estamos falando. Então, sobrancelhas, boca, o movimento do seu rosto vai reafirmar o que você está expressando para aquele cliente. Então, a expressão facial tem que andar em conjunto com o que você está falando, para assim transmitir clareza. O terceiro fator é o olhar. O olhar, a gente dá para perceber se alguém está mentindo ou não, só de olhar aquela pessoa falando. Se ela está falando algo e o olhar está meio olhando para o lado, para o outro, para cima, não vai transmitir segurança. O quarto fator é a postura. Precisamos ter uma postura com que faça o cliente se sentir respeitado, acolhido pela empresa. Então, tente ficar um pouco inclinado, com a cabeça curva, assim, para o cliente transmitir humildade para o cliente. Dá pausa. Tente interagir, estimule um aperto de mão, né? Tente não deixar a postura tão ereta assim, a curva assim, que dá um ar de arrogância. Tente transmitir mais humildade, demonstre que ele está sendo acolhido pela empresa e que você vai atendê-lo e recepcioná-lo de forma correta. O quinto fator, e não menos importante, é a aparência. Lembre-se que você está representando a empresa, representando a marca do produto que você está vendendo. Então, você tem que estar uniformizado de forma de acordo com as políticas da empresa. Então, se você está em um setor financeiro ou em uma loja, tente se adequar ao tipo de público-alvo que vai ser. Se você estiver em um setor financeiro, você não vai atender uma pessoa com qualquer roupa, com uma bermuda, um chinelo. Você tem que estar de formal, com um paletó, uma calça social, né? Você tem que estar de acordo. Isso vai fazer com que o cliente se sinta confortável e confiante de prosseguir um negócio com a empresa. O fator número 6 são os gestos. Assim como a expressão facial, os gestos vão reafirmar o que estamos dizendo. A partir dos gestos, a gente vai prender a atenção desse cliente. Então, quando você vai atender alguém, você não tem que ficar parado, ou parecendo um robô, ou gesticular demais, que aí também não dá. Você tente ter o equilíbrio, tente manter a harmonia com o que você está falando e que seu corpo vá transmitindo também a mensagem. Então, sobre a comunicação, existem dois tipos: a comunicação social e a comunicação empresarial. A comunicação empresarial é algo mais específico, é de acordo com o que aquela empresa está oferecendo. É algo mais específico para um público-alvo determinado. Já a comunicação social é algo mais vasto. Por exemplo, a televisão é uma comunicação social, revistas, jornais. Porém, comunicação empresarial é de acordo com o que a empresa Já a comunicação empresarial é algo que a empresa lhe treinou. Precisa de um planejamento. Por exemplo, catálogos, como uma revista mostrando os produtos e folheto de produtos. Isso é comunicação empresarial. Ainda sobre como se comunicar,
como a mensagem pode ser enviada? Ela pode ser enviada por mensagem. E se for por mensagem, existe o receptor, o emissor, o canal de comunicação, que é por onde você está falando, e existem ruídos. A partir de como a mensagem é enviada, tem o emissor, que é quem vai transmitir a mensagem. Então, pode ser através de uma palavra oral, escrita, gestos, desenhos. Quem vai estar transmitindo será o emissor. O emissor, além disso, pode ser uma organização informativa, como TV e rádio, que é quem vai estar transmitindo essa informação para um público vasto. O emissor é quem leva a mensagem e o receptor é quem recebe, seja lendo, seja ouvindo, seja uma multidão ou apenas um leitor. O receptor é aquele que vai receber a mensagem do emissor. O canal de comunicação é como você vai transmitir essa mensagem. É por celular, pela rede social, é por rádio? Então, esse vai ser o seu canal de comunicação. O código são conjuntos de signos organizados e com regras que permitem transmitir uma mensagem também. Então, para pessoas que não ouvem, são surdas, elas precisam de sinais de libras para poder entender. Então, isso é um código. Outro elemento, né, que está em conjunto com a comunicação são os ruídos. Os ruídos são coisas que podem acabar atrapalhando o receptor de ouvir a mensagem e entender direito. Então, estou gravando vídeo, aí tem uns sons que te atrapalham de ouvir. Então, isso são ruídos. Ou gírias, você é de certo estado do país e fala de uma forma em que você e os seus moradores da sua cidade falam, uma pessoa em outro estado vai ouvir e pode acabar interpretar de forma errada ou entender de outra forma a mensagem. Então, isso são os ruídos, são coisas que podem afetar a comunicação. A percepção é o último elemento de que eu vou falar assim, de como se comunicar bem. Ele é muito importante, pois é através da percepção que a comunicação vai fluir. Através da sua sensibilidade, você vai saber que o outro está entendendo o que você está falando. Por exemplo, você vai a uma clínica e o médico começa a falar sobre o que você tem em nomes científicos e você não entende nada. Então, o médico, com a percepção dele, a sensibilidade, ele tem que olhar para a pessoa e entender de como ele vai falar e transmitir a mensagem de uma forma que a pessoa entenda. A percepção é algo individual. Você, com o seu olhar para o cliente, você vai ver de como ele vai entender essa mensagem. Você tem que perceber se ele está entendendo através da sua sensibilidade. Se você olhar para a pessoa e ver que ela não está entendendo o que você está falando, você tenta mudar a forma com que você está falando para ela poder entender sobre aquele produto. Você tem que explicar de uma forma diferenciada para diferentes pessoas, né? Então, você não vai falar de uma forma igual para todo mundo, porque pode ser um público diferente. Você, com sua sensibilidade, você vai olhar para a pessoa e vai saber de que forma você pode falar para ela entender. Outra coisa muito importante é sobre o feedback do cliente. O feedback é aquele retorno, né? De se o cliente gostou, se não gostou, alguma reclamação. Você tem que ouvir aquele cliente. Use a comunicação a seu favor. Então, você precisa ter empatia e ouvir o que o cliente tem a dizer. Seja reclamar, seja falar bem do produto, porque muitas vezes uma reclamação pode levar a melhoria na empresa. Então, você precisa ser paciente e usar a comunicação a seu favor.